Fala pessoal, estamos de volta aqui com o INSS Explicado, falando mais uma vez sobre a revisão da vida toda. Ontem foi um dia muito tenso, que era para ser concluída a votação, acabou não sendo concluída essa votação por conta de um pedido de destaque de Alexandre de Moraes, que foi muito criticado, por outros foi elogiado, e o que ninguém te contou sobre esse pedido de destaque é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Você está no INSS Explicado, canal exclusivamente para aposentados, pensionistas do INSS e também os idosos do Brasil. Temos vídeos diários, principalmente da revisão da vida toda. A gente tem acompanhado tudo em tempo real e trazido aqui para vocês informações técnicas e informações muito pertinentes que você precisa saber. Inclusive essa, eu convido você a ficar até o final e compartilhar esse vídeo, que é de utilidade pública. Conta pra gente aqui de qual cidade você está nos assistindo. É muito importante para que a gente faça vídeos sobre a sua região também, de benefícios da sua região. Deixa aí nos comentários e nos ajude e já deixa aquele joinha, certo? Quero mostrar aqui para vocês. Pessoal, quando o ministro Alexandre de Moraes entrou com o pedido de destaque, a situação era a seguinte: tínhamos 1, 2, 3, 4. Tudo que está em verdinho aqui é voto em favor dos aposentados e pensionistas. Há uma divergência aqui pequena de datas entre ministro Alexandre de Moraes e Rosa Weber, mas versam sobre atrasados, mas todos garantem atrasados, tá? As duas vertentes aqui. Já a bomba Cristiano Zanin, que veio talvez com essa bomba encomendada e que, surpreendentemente, ministro Luiz Barroso, muito experiente, Dias Toffoli, também outro muito experiente, acompanharam uma decisão dele pedindo a anulação total do processo no STF, retornando para o STJ. Não espanta vocês o fato de o ministro Luiz Barroso, de Dias Toffoli, nunca terem suscitado essa possibilidade? Votaram até o fim e só agora que o Cristiano Zanin aventou essa possibilidade, e o Cristiano Zanin me parece um especialista em anulação de processos. A gente viu isso na anulação do processo do Lula, e agora ele tentando anular literalmente o processo da revisão da vida toda no âmbito do STF para voltar para o STJ. Então, olha só, a situação era essa. Carmen Lúcia tinha acabado de voltar, o placar estava 4-3. Faltavam 4 ministros para votar. E esses 4 ministros, eles iam fazer M. Desculpe o termo aqui, mas vocês vão entender como Alexandre de Moraes foi rápido, sorrateiro, e ele foi realmente em cima da hora salvar os aposentados e pensionistas. Pode reclamar, ele pode ser durão, pode ser autoritário em uma série de coisas, mas no caso da revisão da vida toda, ele vem peitando desde o início. Vou mostrar aqui para vocês. O plenário do STF ele iria concluir ontem, na sexta-feira, dia 1º, o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo INSS. Eram embargos, pessoal, eram embargos. Olha o que virou. Contra a decisão que permitiu o recálculo das aposentadorias, chamada revisão da vida toda. O Instituto, que quer anular a decisão do STJ, que considerou constitucional a revisão, permitindo que os segurados do INSS optem por recalcular a aposentadoria, incluindo contribuições antes de 94. Aliás, fazer um adendo aqui: revisão da vida toda. Nunca houve um nome tão perfeito para uma revisão, porque está demorando uma vida toda para sair. É ou não é verdade? Deixa nos comentários aí, pessoal, se vocês concordam. Até aquele momento, como eu falei, 7 ministros haviam votado, sendo 3 em sentidos diferentes. E, em resumo, 4 votos para modular a decisão que permitiu a revisão das aposentadorias, ou seja, só versavam sobre os atrasados, e outros 3 para anular o acórdão que permitiu o recálculo. Não causa espanto em vocês? Os ministros votaram normalmente o mérito da revisão da vida toda e ninguém aventou essa possibilidade de anular o acórdão e voltar para o STJ. E agora vem o Zanin com essa bomba encomendada, e todos esses ministros já experientes, que já trabalharam nesse processo, concordam com ele. Realmente isso não dá para entender. E sorte que a gente tinha Alexandre de Moraes lá, e eu vou mostrar para vocês. O relator ministro Alexandre de Moraes,
O voto dele, ele quer fixar um marco temporal para a permissão dos aposentados que escolham a regra da aposentadoria que lhe seja mais favorável. Seguinte, para o ministro, a referência é 1º de dezembro de 2022, quando o STF julgou o mérito da ação. Então, os atrasados seriam daí para quem entrou depois dessa data, certo? Garantindo atrasados. Não o ideal, mas garantindo os atrasados. O cenário muito pior é voltar o processo para o STJ. E aqui a melhor decisão, Rosa Weber, o melhor voto, na verdade. Também entendeu que deveria haver a modulação dos efeitos, mas para ela o marco é 17 de dezembro de 2019, ganha-se aí quase 2 anos, quando o STJ confirmou o direito à correção aos aposentados. Então, o melhor voto, até o momento, é de Rosa Weber. E o mais interessante, o mais positivo, a votação física agora, no plenário físico, vai começar 1-0. Por quê? Zera tudo, não zera tudo? Só que Rosa Weber se aposentou e voto de ministro aposentado em pedido de destaque continua valendo no plenário físico. Então começa 1-0 para nós e com o melhor voto. Tende Alexandre de Moraes a acompanhar o voto de Rosa Weber agora e a gente ter 2-0 para essa belezura aqui, ó, que não é o cenário que a gente sonhou, mas dentro do que criaram, 17 de dezembro de 2019 é o melhor cenário sim para o momento. Então já começa 1-0 porque o voto de Rosa Weber vai valer. Flávio Dino vai entrar no lugar de Rosa Weber? É uma incógnita ainda, mas ele não vai votar nesse processo, tá, pessoal? Mesmo que ele entre a tempo da votação, não vai votar porque o voto de ministro aposentado conta em pedido de destaque. Isso já está pacificado. O voto da ministra foi seguido por Edson Fachin. Edson Fachin sempre muito coerente e trouxe o voto dele. O ministro Fachin, por sua vez, acolheu a alegação de nulidade do acordo do STJ, ao considerar que houve inobservância da reserva de plenário quando, da primeira sessão da Corte da Cidadania, definiu o tema, exercendo o controle de constitucionalidade vedado no artigo 97. Então, eu errei o nome aqui, ministro Cristiano Zanin. Pela primeira vez veio ser aventada essa possibilidade de nulidade do acórdão. Todo mundo, quando viu esse voto dele, achou uma aberração. O Instituto de Direito Previdenciário entrou com um pedido de anulação do voto dele. E, pasmem, outros ministros mais experientes foram acompanhando o voto dele. Ou seja, parecia uma coisa combinada, parecia uma coisa construída a várias mãos, parecia uma coisa muito política. Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli até então. E aí, quando o Alexandre de Moraes verificou que estava 4-3 e que faltavam André Mendonça votar, situação do André Mendonça, pessoal, Instituto pede que Mendonça fique impedido de julgar a ação dos aposentados. Qual seria o voto dele? Olha só, o IEPREV chegou a protocolar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que o ministro André Mendonça, ex-Advocacia Geral da União, se declarasse suspeito e impedido de votar na ação da revisão da vida toda no Instituto Nacional de Seguro Social. Por quê? Porque na avaliação do IEPREV, o INSS tem relação de cliente com a AGU, Advocacia Geral da União, que representa o governo na ação em tramitação no Supremo. Na petição, o Instituto afirma que o STF entende que não existe impedimento nos seus membros, que faziam parte do quadro da AGU, para julgar os processos em que a União faz parte. O mais correto seria ele realmente se julgar impedido, porque se ele votar contra os aposentados, ele vai ter o entendimento que ele tinha na AGU. Se ele votar a favor, ele vai estar sendo incoerente. No entanto, este é um processo que tem um detalhe. Mendonça atuava como advogado-geral da União quando o processo já tinha 10 votos juntados, incluído o voto antigo do relator já aposentado, e a União tem interesse na causa. Então, ele é totalmente suspeito, estava na cara que ele ia votar juntamente com o Zanin. Na revisão da vida toda, temos que destacar o interesse declarado da União na causa e o fato de que André Mendonça ainda era membro da AGU, né? O processo já estava com seu julgamento iniciado e com 10 votos juntados.
os institutos processuais do impedimento e da suspeição, que dizem a respeito da imparcialidade do juiz no exercício da função, se mostram presentes, mas ele não quer se declarar suspeito. Para que ocorra impedimento, do magistrado em julgar a causa, o caráter é objetivo, sendo estipuladas as suas condições pelo Código de Processo Civil, e a presunção se faz de forma absoluta, enquanto a suspeição tem relação com o subjetivismo do juiz e a presunção relativa, ou seja, ele se declara suspeito ou ninguém pode fazer nada. O fato é, pessoal, que em razão do respeito à imparcialidade, requer todos os aposentados e pensionistas que André Mendonça se declare suspeito e impedido de julgar o presente tema. É o que todos nós pedimos, é o que o IEPREV pediu. Então, estava na cara que ele votaria com Zanin. Alexandre de Moraes já percebeu isso, a votação iria empatar em 4-4. Próximo a votar, Nunes Marques. Nunes Marques já chegou na votação do mérito da revisão da vida toda, já pedindo destaque, atrasou o processo o máximo que ele pôde, ele foi indicado por Bolsonaro e entrou, e eu não estou falando de um nem de outro aqui, tá, pessoal? Porque quem estragou agora a revisão da vida toda com essa bomba voltando para o STJ é o Cristiano Zanin, indicado por Lula. E esse Nunes Marques, quando entrou indicado por Bolsonaro e entrou também para destruir a revisão da vida toda. Por quê? Nunes Marques, ministro que já aprovou que é contra, votando assim na decisão de mérito. Inclusive, tentou levar a votação para plenário físico, simplesmente para atrasar o julgamento. É um ministro que foi indicado por Jair Bolsonaro e claramente entrou no STF com a intenção de atrapalhar o processo da revisão da vida toda. Se for coerente com a primeira votação, ele votaria aí novamente contra os aposentados, tá? Então, Alexandre de Moraes também já viu aí o que aconteceria? Viraria o jogo 5-4 para para o INSS, para os que são contra a revisão da vida toda. Contudo, se votasse politicamente, visando ver o governo Lula pagar essa conta, pode ser que o ministro mudasse seu voto no Nunes Marques. Mas essa é a única esperança e eu acho que ele não seria incoerente a esse ponto. Ele é contra a revisão da vida toda e seria mais um voto, viraria o jogo 5-4. E aí teremos Gilmar Mendes. Gilmar Mendes todo mundo conhece, talvez o ministro mais famoso aí depois de Alexandre de Moraes. Gilmar Mendes é um dos personagens mais polêmicos do STF, sempre com decisões que geram grande repercussão na mídia. Dele espera-se tudo. Se for coerente com a votação de mérito, se fosse, ele iria acompanhar o voto de Zanin, ou seja, seria contra os aposentados e pensionistas do INSS, prejudicando mais uma vez a classe. É triste, mas é verdade. Apesar dele ser uma caixinha de surpresa, cremos que ele votaria politicamente e levaria a votar contra a população novamente. Triste, triste, e aí viraria o jogo de vez, fazendo um 7-7, pessoal. 7-4 seria o placar. Tava na cara que isso ia acontecer. Zanin veio com essa bomba e todos os ministros entraram nela, todos os ministros que eram contra a revisão da vida toda. Então, Alexandre de Moraes foi um herói, ele entrou no tempo exato, estava acompanhando, ele não deu o voto dele lá e deixou os outros votarem, ele estava preocupado com a revisão da vida toda. E agora, estava muito fácil, Acompanho o voto do Zanin, do conforto ali do seu gabinete, todo mundo votando, sem ninguém pegar no pé, e agora é o plenário físico. Alexandre de Moraes chamou o plenário físico, e agora eu quero ver o debate. E aqui também tem Luiz Fux, pessoal, que eu esqueci dele aqui, mas é mais um do grupo que votou contra os aposentados e pensionistas. Ele sim completaria os 7-4 aqui dos processos, tá? O ministro conhecido por ser politizado e que deve seguir o voto de Zanin, também mantendo-se assim alinhado com o que votou na ocasião da decisão de mérito da revisão da vida toda. Aí, pessoal, você quer dizer, vai dizer para mim, mas eles vão para o plenário físico e vão votar da mesma forma. Acho difícil, pessoal. O voto do Zanin, ele foi extremamente criticado pela OAB, foi pedida anulação,
inclusive pelo IEPREV também. Então pode ser que ele mude o entendimento por conta dessa pressão, porque está lá, pressionado, inclusive por quem vai estar assistindo lá, pelos advogados também, amicus curiae, que vai estar lá o IEPREV, inclusive enfrentar Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, com essas aberrações frente a frente, vai ser muito mais difícil. Concordam que é muito mais fácil você colocar lá no seu computadorzinho, acompanha o voto do Zanin e acabou, e ninguém te enche o saco, não tem ninguém reclamando no seu ouvido, a não ser nas redes sociais. Quero ver no plenário físico agora. O problema que a gente tem, o presidente hoje é Luiz Roberto Barroso, é ele quem pauta. Então a gente não tem uma data ainda para que ocorra o julgamento físico, tá? Mas que foi um grande ganho, porque ontem seria perdida a revisão da vida toda, com certeza, nesse cenário que eu mostrei para vocês. E Alexandre de Moraes foi ontem, pode ser o que for, autoritário, arrumar briga, tem gente que não concorda com a questão do dia 8 de janeiro, mas para os aposentados e pensionistas ele foi um herói ontem, ele salvou a revisão da vida toda aos 45 do segundo tempo, fazendo essa leitura que a gente está mostrando aqui para vocês, certo? Então agora é pressionar Luiz Roberto Barroso para que ele paute esse plenário físico, paute a data desse plenário físico para que ele ocorra, para que ninguém peça mais vista e para que esse processo saia. E aí a gente vai pressionar no dia, assistir ao vivo ali a votação dos ministros, e eu quero ver se eles vão ter peito de encarar Alexandre de Moraes, o voto de Rosa Weber, que foi muito coerente também. Quero ver eles irem contra e serem questionados, principalmente por Alexandre de Moraes, que votou a favor, por vários ministros também que votaram a favor, a própria, aqui, vou mostrar aqui para vocês, a própria Rosa Weber, que deu um voto espetacular, né? E que deve ser seguido pela maioria. E agora o Fachin também muito coerente, muito coerente. Eu quero ver eles peitarem, né? E terem argumentos para vencer agora peito, frente a frente, tete a tete. Então há muita esperança. Ontem era uma tragédia anunciada. Infelizmente, a revisão da vida toda praticamente ganha, ela seria perdida em um embargo, um absurdo, uma coisa totalmente política, encomendada. Como eu disse, Zanin é um anulador de processos e ele veio para anular o processo da revisão da vida toda. Certo, pessoal? Então, agora, próximo passo, ficar de olho e pressionar Barroso para que ele paute esse processo. Pautou esse processo, é pressão no Cristiano Zanin, no Barroso, em todos que votaram contra, porque eu tenho certeza, eu confio nesse aspecto, né? Infelizmente Rosa Weber não vai estar lá mais presente, mas o voto dela vai estar lá, já começa 1-0 para a gente, e eu confio muito no relator, que é Alexandre de Moraes, que é muito favorável a essa tese e tem se mostrado um herói para os aposentados e pensionistas. Já disse a vocês, concordem ou não com a postura dele em outras searas, mas para esse caso, para a revisão da vida toda, ele foi realmente um herói, de acordo com esse cenário que a gente trouxe, que ele foi muito esperto de antever. Pessoal, você que ficou até aqui, eu quero agradecer muito sua audiência, quero convidar você a se inscrever, a ficar de olho aqui no canal, porque tudo sobre a revisão da vida toda a gente vai postar aqui para vocês, tá? Tudo que for interessante, não notícias intermediárias que não levam a nada, tá? Então, muito obrigado pela audiência, pela paciência, eu agradeço muito e vamos até o próximo vídeo sobre a revisão da vida toda, sobre outro assunto que possa te interessar. Visite os nossos vídeos também sobre o direito dos idosos, muito interessante. Seja bem-vindo ao INSS Explicado.